Olá, irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 7. Davi é ungido rei de Israel. E com a lição surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos. O que é unção? Unção pode ser perdida? Quantas vezes o crente recebe a unção? Um crente que recebeu a unção pode ser atormentado ou oprimido por espíritos malignos? Estas e outras perguntas serão respondidas ao longo da nossa próxima aula, que é a lição de número 7. Davi é ungido rei de Israel. Esta lição se ocupa basicamente com abordar a questão da unção de Davi. Unção essa que o capacitou para ser rei de Israel. Unção essa que também o capacitou para ser um servo do Senhor e um servo do rei Saul. Unção essa que o capacitou a ser um grande e vitorioso guerreiro na presença de Deus. Aliás, são estes os 3 tópicos e os 3 objetivos principais da nossa lição. O significado da unção, Davi como servo e Davi como guerreiro. Para todas essas questões, a unção foi o principal assunto. A unção é aquilo que temos de mais relevante para entendermos a vida e o ministério, ou digo, o reinado de Davi. Vamos então rapidamente, eu não quero ser muito prolixo, eu não quero me estender ao longo dos assuntos que os professores, por certo, ao longo da semana já estudaram. Eu quero apenas, em rápidas palavras, desenvolver algumas questões que julgo de relevância que servirão para subsídio, para auxílio para cada professor e também para cada aluno na ministração da aula do próximo domingo. Nas minhas anotações aqui, significado e propósito da unção. Você já sabe, a lição faz referência àquelas palavrinhas gregas e hebraicas, suk, machar e machia, que quer dizer unção, ungido. Você já deve ter estudado a lição e já entendeu que estas palavras fazem referência ao ato de ungir. Mas o que é unção propriamente dito? E eu relacionei aqui que existem na Bíblia pelo menos 3 tipos de unção. Existia a unção medicinal, a unção cerimonial e a unção sobrenatural. É importante nós entendermos estes 3 tipos de unção para também entendermos quando, por exemplo, Davi é ungido rei de Israel, Saul foi ungido rei de Israel. A unção medicinal era aquela unção que era usada em animais ou em pessoas para que elas fossem curadas de suas dores, de suas chagas. Por exemplo, o Salmo 23 diz, o salmista diz: unges a minha cabeça com óleo. O salmista está se referindo à prática que o pastor tinha de ungir a cabeça da ovelha com óleo para evitar que insetos, que mosquitos rodeassem a sua cabeça e pudessem inclusive entrar pelos seus ouvidos, ocasionando assim uma lesão cerebral na ovelha. Mas em outras passagens da Bíblia, nós temos a questão da unção medicinal. Por exemplo, na passagem, na parábola do bom samaritano, se lembra que aquele samaritano ungiu o pobre moribundo para que assim as suas chagas, as suas feridas fossem cicatrizadas, fossem curadas. Essa era a unção medicinal, mas havia também a unção cerimonial. A unção cerimonial é justamente a unção que trata a nossa revista, que fala acerca da unção que era praticada em reis, sacerdotes e em utensílios do templo, e até mesmo profetas eram ungidos, conforme você vê na lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta era a unção cerimonial, e esta unção era realizada, era praticada com óleo especial. Não era um óleo qualquer, não era um azeite qualquer, era um óleo especial preparado especificamente para a unção cerimonial.
Mas além da unção cerimonial, havia a unção sobrenatural. A nossa lição diz que a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo. Mas o que eu chamo de unção sobrenatural é justamente o ato da ação de Deus e da ação do Espírito de Deus na vida da pessoa que é ungida cerimonialmente. Afinal de contas, vamos e venhamos, quando Davi sugerido que ele se voltasse contra Saul, todas as vezes Davi dizia assim: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Mas aí vem a pergunta: é possível ou não perder a unção? E de que maneira essa unção permanecia na vida de alguém que já estava fora dos propósitos de Deus? Pois bem, a unção cerimonial era praticada sobre a vida de uma pessoa, mas simultaneamente havia a unção sobrenatural, porque aquela unção cerimonial era para simbolizar que aquela pessoa estava sendo ungida por Deus, separada por Deus para exercer um propósito, para exercer uma finalidade. Então, mesmo depois de ungido cerimonialmente, óbvio, aquela pessoa continuava com a sua vida, com o seu cotidiano, e aquele óleo não permanecia no corpo da pessoa, porque ela tomava banho no outro dia, e etc, etc, etc. Porém, aquela pessoa era considerada permanentemente ungida, porque a unção que estava sobre ele não era aquela unção com óleo que ele outrora recebera, mas era a própria aprovação de Deus, era o próprio Espírito Santo de Deus agindo na vida da pessoa. Então, quando nós dizemos que uma pessoa é ungido, a ungida ou ungido do Senhor, estamos nos referindo à ação do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, a pessoa era efetivamente ungida com óleo. No Novo Testamento, nós não temos esta prática na consagração, separação e ordenação de obreiros. Porém, a unção espiritual, a unção sobrenatural, esta sim é praticada, digo, pelo próprio Deus. Deus unge as pessoas com o seu Espírito para que essas pessoas possam desempenhar o seu papel, desempenhar o propósito de Deus em suas vidas. Um outro detalhe que eu anotei aqui, que eu fiz aqui nas minhas anotações, é que a unção, ela define pelo menos 4 coisas. A unção define o propósito, a exclusividade, a capacitação e a legalidade. Não necessariamente nessa ordem, mas a unção, ela define o propósito. A pessoa ungida por Deus, ela está sendo ungida para desempenhar um propósito específico. A unção define exclusividade. A pessoa que está ou estava sendo ungida por Deus, estava sendo ungida para mostrar que ela agora era exclusiva para Deus. As suas atividades seriam exclusivas para Deus. Ela não desempenharia outras atividades, senão aquela atividade para as quais ela foi ungida por Deus. Se lembra de Saul? Após ele ser ungido, diz a Bíblia que Saul morava em Gilgal e ainda estava preocupado com as jumentas, ainda estava preocupado com o gado, até que caiu a ficha em Saul que a unção que ele recebera precisava atender a um propósito e precisava atender à exclusividade. Saul, ele deveria entender que ele foi ungido para ser exclusivo para Deus, para reinar sobre Israel. A unção também, ela definia a capacitação. As pessoas poderiam até não se achar capazes de exercerem suas atribuições, suas atividades, o propósito para o qual elas eram chamadas. Porém, quando elas recebiam a unção, Deus estava dizendo para ela e para todas as testemunhas:
eu estou te capacitando. Não é diferente com a unção sobrenatural. Aliás, a unção sobrenatural tem este principal propósito. Da mesma maneira que Davi foi ungido para ser capacitado a se tornar o rei de Israel, o crente, o servo de Deus, o filho de Deus, também ele é ungido e ele é capacitado para desempenhar os propósitos de Deus na sua vida. Aliás, a lição trata com muita propriedade que o obreiro é capacitado através da unção ou através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Em Isaías 61, Jesus cita essa passagem lá em Lucas capítulo 4, quando ele entra na sinagoga de Nazaré e ele lê um extrato da palavra de Deus. E ele lê justamente em Isaías 61, quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para... Aí Jesus começa a relatar as características das suas atividades. Ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Então você nota que o Espírito Santo na vida de uma pessoa tem a finalidade de capacitar a pessoa para desenvolver um plano, um propósito, uma atividade. A unção também, ela define a legalidade. O que quer dizer isso? Nós somos ungidos por Deus. E é Deus quem nos unge para dizer para o mundo espiritual: isto que ele ou ela está fazendo de acordo com os meus preceitos, de acordo com a minha ordem. Eu, Deus, estou dando legalidade para esta pessoa, para ela exercer essa função, para ela praticar essa atividade. Existem muitas pessoas que, infelizmente, não possuem a legalidade da parte de Deus para desenvolver as suas atividades. Falam em nome de Deus, agem em nome de Deus, mas, na verdade, Deus não lhes deu Deus não lhes deu a legalidade para exercerem essas devidas funções. No tópico de número 2, a nossa lição vai falar de Davi como servo. Antes de chegarmos neste ponto, voltando ainda, ou permanecendo ainda no tópico primeiro, a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13, vai tratar da unção de Davi. Samuel tinha saído de cena. Samuel estava no ostracismo depois que teve alguns entraves com Saul. Samuel não queria honrar a Saul e foi obrigado pelo próprio Saul a honrá-lo diante do povo. Samuel então sai de cena. E pelo texto bíblico, a partir do versículo 1, nós entendemos que Samuel não estava mais exercendo a função profética, porque o Senhor diz para ele: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei. A impressão que nos dá, e o texto nos leva a entender dessa maneira, é que Samuel não estava com o seu vaso, com o seu cântaro ou com o seu chifre cheio do azeite da unção, não estava exercendo a função ou a atividade profética a ponto de Deus se apresentar para ele e disse: Samuel, até quando você vai ficar com pena de Saul? Eu já rejeitei a Saul. Faz o seguinte, volte a exercer a sua função profética, encha o teu vaso de azeite e volte a ter comunhão comigo. Porque o texto diz assim: vem, enviar-te-ei. Antes de eu te enviar,
você precisa se chegar mais para mim. Antes de eu te enviar, você precisa se aproximar mais de mim, porque eu sou teu Deus, eu quero te revelar coisas grandes, coisas profundas, mas você, Samuel, está distanciado. Depois que você se distanciou de Saul, você também se distanciou de mim. Infelizmente, existem crentes que enquanto estão debaixo dos holofotes, a sua vida espiritual parece que vai de vento em popa, mas quando elas saem de atividade, quando elas saem de debaixo dos holofotes, parece que a vida espiritual delas fica fria, se esfria. Foi nesse momento que Deus se apresenta para Samuel e diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, enche a tua vida da unção do meu Espírito, se aproxime mais de mim, volte a ter aquela vida devocional, aí sim eu vou te enviar à casa de Jessé. Samuel fica temeroso porque pensa que Saul vai querer matá-lo e diz: Senhor, como é que eu vou fazer? E Deus dá para Samuel as devidas orientações. Samuel chega na casa de Jessé. Para resumir a história, o referencial que Samuel tinha era o referencial de Saul, um homem alto, bonito, vistoso, como dizem alguns, presença. Então Samuel, ao olhar os filhos de Jessé, pensa: é esse aqui, o mais velho, porque ele tem as mesmas características do referencial que eu tenho na mente. E Deus fala para Samuel: não, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, eu, porém, olho o coração. Versículo 7. O que eu acho interessante neste versículo é que nós temos a mania, o costume de dizer que Deus escolhe sempre o menor. Isso não é uma verdade. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo fala: Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas Paulo não diz que Deus apenas escolhe as coisas pequenas, apenas escolhe as coisas fracas, apenas escolhe as coisas vis e desprezíveis e as que não são. O que Paulo diz é que Deus também escolhe essas coisas com um propósito, com uma finalidade. Aqui no caso de Samuel, quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé e pensa: é este que Deus tem escolhido, é este que Deus vai ungir, e Deus fala para ele: não, Samuel, o meu critério de escolha não é igual ao critério humano. O critério humano é através da aparência. O meu critério é através da avaliação do coração, da intenção, do interior, da sinceridade do coração humano. Isso então quer dizer que se existe uma pessoa muito habilitada, se existe uma pessoa muito capacitada, porém, se essa pessoa tem o coração sincero diante de Deus, ela será sim escolhida para ser ungido do Senhor, para desenvolver uma atividade, para atender ao propósito de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a escolha dos 12 apóstolos, a maioria deles eram problemáticos, sim, eram problemáticos, mas depois, com o caminhar da igreja, você vê que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que escolheu a Pedro, que foi considerado iletrado pelos magistrados, este mesmo Deus, no capítulo 9 e 10, escolhe a Paulo. E Paulo era um homem gabaritado, era um poliglota, era um cidadão romano, era um camarada com uma network enorme. Então Paulo era humanamente considerado um grande, um doutor, e Deus escolheu a Paulo. E por que Deus escolheu a Paulo? Porque o critério de avaliação de Deus não é o exterior, não é o externo, não é o estereótipo. O critério de avaliação de Deus é o interior, é o propósito do coração do homem. Foi por esta razão, simplesmente por esta razão, que Deus escolheu a Davi. Porque Davi atendia aos propósitos do coração de Deus. Davi, em seu íntimo, Davi, em seu coração, possuía uma vida de intimidade
e devoção a Deus. Foi por esta razão que Deus escolheu a Davi. Não importa se você é leigo ou se você é doutor. Não importa se você é rico ou se você é pobre. O importante é que você tenha o seu coração contrito na presença de Deus. Pois bem, então, caminhando agora para o segundo tópico. No segundo tópico, o comentarista da nossa lição trata Davi como servo. Por quê? Porque ele recebeu a unção, porém ele não mudou a sua característica. Ele recebeu a unção, mas não mudou a sua essência. Tem muita gente que não recebe de Deus a unção, porque se receber, vai se achar o tal, vai se ensoberbecer, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Davi, ele recebeu a unção, mas continuou cuidando das ovelhas do pai. Davi, ele recebeu a unção, mas continuou servindo ao seu pai e aos seus irmãos e à sua casa. Davi, ele recebeu a unção, mas continuou dedilhando a sua lira, a sua harpa. Davi recebeu a unção e diz a Bíblia que ele foi servir ao rei que estava no poder, foi servir a Saul. A Bíblia diz que Davi recebeu unção, mas venceu várias batalhas para o reino de Israel através do reinado de Saul. Davi recebeu unção e foi perseguido por Saul, porque começou a fazer mais sucesso que o próprio rei. E mesmo assim, ele não se voltou contra Saul, porque quem realmente tem a unção de Deus não se ensoberbece e não usurpa as promessas de Deus. Simplesmente Davi esperou o tempo e os projetos e o propósito de Deus na sua vida. Aliás, a propósito, Davi foi o único rei na Bíblia que foi ungido 3 vezes. 3 ocasiões Davi recebeu o óleo da unção. 3 ocasiões Davi foi ungido para ser rei de Israel. Na primeira vez, Davi foi ungido em 1 Samuel 16, 13, que é o último versículo da nossa leitura bíblica em classe. Ungido na presença dos irmãos. Ungido, mas não empossado. Apenas muitos anos depois, em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, após já a morte de Saul, Davi é ungido rei de Judá. Mas deixa eu te falar uma curiosidade tremenda. Davi não foi o segundo rei de Israel. Embora ele tenha sido ungido na cidade de Hebrom pelos habitantes de Judá, ele apenas foi rei sobre Judá neste momento da unção, porque a casa de Saul, a família de Saul, os outros parentes, os outros filhos de Saul, eles assumiram o reino de Israel. Davi governava, Davi reinava em Judá, e Isbosete, filho de Saul, reinava em Israel. Isso consta lá em 2 Samuel capítulo 2, no versículo 10. Porém, o que nós vemos é que desde 2 Samuel capítulo 2 até 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, existe um período aí de 7 anos, e neste período Isbosete reina em Israel e Davi reina em Judá. Foi um período de divisão do reino. Saul reinou durante 40 anos, depois que Saul reinou e morreu, durante 7 anos, Isbosete reinou em Israel e Davi reinou em Judá. Depois, lá pelo capítulo 5, ou do capítulo 2 até o capítulo 5, existem constantes guerras, conflitos, tramóias, ameaças, muitas pelejas, e enfim, no capítulo 5, versículo 3, Davi é ungido para governar, para ser rei em todo o Israel. E Davi assume o reinado e reina durante 40 anos. Então Davi é o único rei que foi ungido 3 vezes em Israel. Dessa feita, vem a pergunta: quantas vezes nós, cristãos, somos ungidos? Quantas vezes o Filho de Deus é ungido? Você vai para um culto, recebe a unção.
vai no outro dia para o outro culto, recebe uma nova unção. Aliás, tem até um hino da harpa que diz que nós recebemos uma nova unção. Mas a unção, ela se renova? Deus tem que nos ungir todos os dias, todas as vezes, todos os períodos? Bem, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 27, nos diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Isso então quer dizer que a unção cerimonial pode até acontecer de uma pessoa ser um pastor ser ungido numa igreja para o pastorado, depois por uma questão qualquer ele se muda de igreja, se muda de ministério, se muda de convenção, aí a convenção não aceita a unção que ele recebera e eventual e ocasionalmente ele pode até ser ungido novamente de forma cerimonial. Porém, a unção espiritual, ela não se renova. João nos diz que ela permanece em nós. A unção de Deus, ela, igual a misericórdia, ela não se renova. Ela é nova a cada dia. Ela é sempre nova, porque nós não perdemos a unção para recuperar a unção, não perdemos a unção para recuperar a unção. Não, a unção, ela é nova, ela permanece em nós. Davi foi ungido 3 vezes, mas nós somos ungidos apenas uma vez, porque o Espírito Santo, ele permanece em nós. O propósito para o qual Deus nos ungiu, ele permanece em nós. Deus não se arrepende da nossa vocação. O que pode acontecer, sim, é de nós perdermos a unção. Pastor Roque, o senhor está me confundindo. O senhor falou agora há pouco que a unção, ela não se renova, ela permanece. Agora o senhor está dizendo que nós perdemos a unção. Sim, a unção sobrenatural, ela pode ser perdida quando o crente deixa de atender aos propósitos de Deus, quando o crente se desvia da presença de Deus. E quando ele volta, pastor, e quando ele se arrepende, pastor, e quando ele volta aos propósitos de Deus, aí a unção, aquela mesma unção que permanece, sim, ela volta, mas ele não é ungido novamente no sentido coloquial ou no sentido cerimonial da palavra do Senhor nosso Deus. Por exemplo, Saul, ele perdeu a unção. E a Bíblia diz que depois que Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Isso quer dizer que além dele ser ungido cerimonialmente, ele também foi ungido espiritualmente. O Espírito Santo tomou posse da vida de Davi. Em contrapartida, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. Isso quer dizer que quem é ungido, que quem tem o Espírito Santo, não é atormentado por espíritos malignos, ou digo, não é possuído por espíritos malignos, porque o Espírito Santo, ele habita no coração do crente. Porém, se o crente se desvia, se o crente desobedece, se o crente se desvia do propósito, o próprio Jesus falou que o Espírito Santo sai e aquele espírito maligno que habitava na vida da pessoa volta, trazendo 7 espíritos piores do que ele. Aí sim, somente quando o Espírito Santo sai é que o espírito imundo invade a vida da pessoa. Isso quer dizer que, infelizmente, existem muitas pessoas igual a Sansão, que pensa que Deus ainda é com ele porque recebeu a unção cerimonial, mas infelizmente Deus já não é mais com muitas pessoas, pessoas essas que eventualmente poderão estar sendo atormentadas ou possuídas por espíritos malignos. Então precisamos a cada dia, a cada manhã, a cada dia rever os nossos conceitos de vida espiritual e estarmos sempre buscando obedecer à vontade e aos propósitos de Deus para com as nossas vidas. Então nós chegamos no tópico de número 3 da nossa lição, que trata do assunto Davi, o rei que era guerreiro. No primeiro tópico,
o nosso comentarista tratou sobre o significado da unção. No segundo tópico, o comentarista tratou sobre o rei que era servo. E agora, no terceiro tópico, o rei que era guerreiro. É importante salientar que Davi ele não se tornou um guerreiro, não se tornou um homem corajoso depois que assumiu o trono, mas ele já era um guerreiro, já era corajoso, apesar de tenra idade. Ele mesmo, Davi, vai relatar para Saul que quando jovem ele enfrentou ursos, enfrentou leões que tentavam solapar as ovelhas de seu pai, e ele venceu o urso e ele venceu o gigante. Porém, ele admite que esta vitória sobre ursos e gigantes não veio dele mesmo, não veio dos seus créditos, mas veio do próprio Espírito Santo de Deus. Foi o Senhor quem o livrou do urso e do leão, e dizia Davi: agora ele também me livrará das mãos deste incircunciso filisteu. Então essa batalha de Davi e Golias, que é uma batalha épica, tratada por muitos pregadores, por muitos professores da escola bíblica dominical. Quem nunca foi aluno da escola bíblica da tia que falava sobre o menino que matou o gigante? O importante nessa lição é salientarmos que os grandes feitos e conquistas heróicas de Davi foram conseguidas através da unção do Espírito Santo de Deus. O comentarista nos mostra que Davi era um jovem de fé, Davi era um jovem de coragem. Embora o gigante, embora Golias estivesse amedrontando todos os soldados de Israel, Davi ele se oferece para lutar contra o gigante. A princípio Saul rejeita, porque entende que Saul começa a comparar Davi com o gigante Golias e vê que Davi não tinha condições humanas nenhuma de vencer o gigante. Mas em algum momento Saul reconheceu que Deus era com Davi. E quando Deus é conosco, nós vencemos ursos, nós vencemos leões e nós vencemos gigantes. Golias era um guerreiro, Davi era apenas um garoto campestre que trabalhava no campo. Golias era um capitão de muitas vitórias, era um campeão de muitas batalhas. Davi era um tenro garoto, mas esse tenro garoto, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, venceu o gigante. E nós assim terminamos a nossa lição, mas deixa eu mencionar algo que eu não mencionei lá atrás. Davi foi ungido, mas Saul também foi ungido. Então qual é a diferença? Porque às vezes nós falamos que a unção faz a diferença. Mas quando a gente compara também a vida de Davi e de Saul, nós vamos ver que Davi tinha muitas semelhanças com Saul, mas também possuía diferenças. Quais são as semelhanças? Davi era jovem, era bonito. Saul também era jovem e bonito, embora ele fosse mais velho que Davi, mas ele também era jovem e bonito. Davi foi ungido, Saul também foi ungido. Quando Saul foi chamado para ser rei, ele cuidava do gado, cuidava dos animais do seu pai. Davi também, quando foi chamado, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Saul reinou 40 anos, Davi também reinou 40 anos. Saul cometeu erros durante o seu reinado. Davi também cometeu erros durante o seu reinado. Saul foi confrontado por Deus. Davi também foi confrontado por Deus. Mas existem algumas diferenças. Eu só citei as semelhanças, mas existem algumas diferenças. Por exemplo, Davi era mais jovem que Saul. Davi era mais baixo que Saul, porque a Bíblia diz que do ombro para cima Saul se destacava. Davi era mais baixo que Saul. Saul tinha uma melhor condição de vida. Davi era mais pobre. Saul tinha habilidade com a lança. Davi, ele tinha habilidade com a harpa. Teve um certo momento que Saul amaldiçoou seu filho. Davi
ele abençoou o seu filho Salomão. Saul foi confrontado por Deus e permaneceu no erro. Davi foi confrontado por Deus, se quebrantou e se arrependeu. Então eu quero terminar estes rápidos comentários dizendo que a unção só faz a diferença na vida daquele que faz a diferença. Talvez você não tenha entendido, talvez pareça até frase de pregador, mas o que eu quero dizer é que no nosso caráter, na nossa intimidade, no nosso propósito diante de Deus, precisamos fazer a diferença. Essa era a grande diferença entre Davi e Saul. Davi fez a diferença ao se arrepender. Davi fez a diferença ao se quebrantar. Davi fez a diferença ao buscar de Deus a restauração e o perdão. O Salmo 51 é uma prova cabal disso, quando Davi diz: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito, a tua unção. Antes torna a dar-me um espírito quebrantado e devolva-me a alegria da tua salvação. Eu encerro então estes comentários repetindo que a unção só faz a diferença na vida daquele que faz a diferença. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Tenhamos uma boa aula no próximo domingo. E não esqueça de, se possível, se gostou, curta este vídeo, se inscreva na nossa página e ative as notificações para que você possa nos ajudar e também receber as notificações de cada vídeo novo que nós lançarmos, porque, por certo, a sua vida, a sua família, o seu ministério serão edificados. Muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima aula, em nome de Jesus.